Irmãos, boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A proposta que o Senhor colocou em meu coração para meditarmos na palavra do Senhor para a nossa edificação, consolação, conforto e exortação, como está aí no nosso boletim, o Evangelho de João, a primeira epístola de João, e eu disse Evangelho de João porque a primeira de João ela está entrelaçada com o Evangelho que ele anteriormente havia escrito para a edificação da igreja. Eu quero convidar aos irmãos, a igreja, a que todos façamos a leitura desses primeiros 4 versículos na introdução desta primeira carta aqui. E o tema para a nossa meditação é o verbo da vida, a realidade da encarnação. Então vamos todos a uma voz nesses 4 versículos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar mais uma vez. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. E quando estivermos meditando, vamos continuar orando. Ó Pai, nós expressamos nosso louvor, nossa adoração ao Teu santo e excelso nome. Cantamos hinos que falam, ó Deus, do Teu cuidado para conosco. Lemos a Tua palavra, que também, ó Senhor Deus, ela vem para nos edificar. E desfrutamos, ó Pai, da comunhão com o Senhor, através de Cristo Jesus e do Teu Santo Espírito. Nesta comunhão nós queremos rogar, ó Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas mentes, nossos corações. Que sejamos, ó Pai, essa terra fértil. Os nossos corações estejam, ó Senhor Deus, preparados para ouvir a Tua palavra, para, ó Pai, sermos ensinados, exortados e também, ó Pai, fortalecidos com ela, para vivermos uma vida que honre e glorifique o Teu nome. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, propósito de nós iniciarmos aqui a 1 de João, já tem sido colocado, antes de eu começar a pregar no livro de Malaquias. Já o ano passado, já comentei com o nosso irmão reverendo Gilvan, que assim que Deus
desse essa oportunidade, nós iríamos começar. E estamos, então, começando a meditar nesta carta, nos ensinos que ela traz para nós, nos ensinos que ela tem trazido nesses 2000 anos, né? E também o que ela nos desafia, como um comentarista, reverendo Nicodemos, disse, a nos envolvermos em 3 testes que é proposto nesta carta. O teste social, o teste moral e o teste doutrinário. Então, essa primeira carta de João oferece todos os elementos e argumentos para nós nos testarmos se nós estamos enquadrados aí na palavra de Deus para vivermos uma vida que honre e glorifique o nosso Deus. Segundo alguns, dizem que aqui está um sermão, outros dizem que é mais profundo, que é um discurso teológico, teologia profunda, teologia bíblica. Esta carta, ela foi escrita em Éfeso por volta dos anos 90. Portanto, nós temos aí quase que 60 anos após a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ela foi escrita para uma região, a região da Ásia Menor, e nós vamos ver também que aquelas 7 cartas do Apocalipse que o nosso irmão apóstolo aqui, ele escreveu, também foi para essas 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. E é interessante, diz que a ilha de Patmos, ela estava numa região estratégica que dali poderia se ver, vislumbrando toda aquela região ali, e onde estavam aquelas igrejas. Eu creio que ele estava ali na igreja de Éfeso quando escreveu esta carta. E por já ser um apóstolo, aqui um dos últimos que foi morto, então ele tem um tom muito especial quando ele escreve. Ele usa, as palavras, filhinhos, ou filhinhos meus, porque ele cria que aqueles que estavam ali naquelas igrejas, que ele fazia um trabalho também itinerante, pastoreando aquelas igrejas, então ele tinha muita afinidade, ele via que todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo eram filhos na fé. E no capítulo 5, versículo de número 13, nós vemos aqui, principalmente no finalzinho, que ele diz, ao tom que ele usa, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu vos escrevi com esse propósito, para vocês saberem que, através desses testes que nós temos aqui, olha, vocês têm a vida eterna, né? E esse estilo que ele usa aqui na carta é um estilo repetitivo, por incrível que pareça. Quando eu estudei também o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, eu percebi também esse estilo de Jesus. Ele dá um conceito, ele explica o conceito, ele ilustra o conceito e faz a aplicação do conceito, principalmente lá no finalzinho, quando ele fala dos 2 construtores,
bem enfático quanto a isso. Então, essa insistência nesses elementos temáticos vem lançar luz sobre algo que pertence aos próprios motivos básicos do escrito. Então, tem um motivo que está inserido aqui nesta carta, que é básico, que não são outros, senão a inquietude do autor ante a presença de certos elementos estranhos, de falsos mestres, falsos apóstolos, que estavam penetrando ali na igreja, estava avolumando esses ensinos estranhos, que em diferentes lugares tinham penetrado e vinham perturbando a fé e a comunhão dos crentes. Então, a causa da preocupação de João eram os ensinamentos com o nome genérico de gnosticismo ou gnose. É interessante usar essa palavra genérico, né? Hoje nós temos os remédios, né, genéricos, e é mais, inclusive, mais barato, né? E estava surgindo, então, esse ensinamento genéricos, né, a gnose, ou conhecimento, quer dizer, um novo conhecimento que estava surgindo ali, que tinha infiltrado nos círculos cristãos ali da Ásia Menor. Então, o propósito que João persegue aqui em toda a sua carta, nesta epístola, é um testemunho com respeito ao Verbo da vida. Ah, meus irmãos, o Verbo da vida, ele foi manifestado em carne. O Verbo da vida foi manifestado em carne. E é interessante que, quando ele escreve a segunda carta, lá no meio da carta, só tem um capítulo, ele fala assim: olha, esses aí que vivem fazendo esse tipo de coisa, vocês não recebam em suas casas, e nem cumprimentem também. Tá? Foi algo bem enfático que ele disse aí. Então, vemos que João, aqui ele então faz o seu discurso teológico, dando todos os requisitos necessários para que as mentes dos nossos irmãos fossem esclarecidas para eles rejeitarem esse tipo de ensino e se firmarem na rocha que é Cristo Jesus. Então, ele faz aqui a elaboração de uma confissão de fé. Então, ele escreve, como está no versículo de número 4, aqui do capítulo 1. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou, essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele afirma a divindade de Jesus Cristo, ele expressa a divina filiação do crente. Então, esse método usado por João é atingir o alvo com a carta, que era denunciar os erros dos falsos profetas, desses falsos mestres, e também o propósito de edificar os crentes na graça, como Paulo escreveu a Tito lá no capítulo 2. A graça foi manifestada, a graça nos ensina, nos educa, né, para que tenhamos uma vida sábia diante do Senhor, e também para trazer santificação. A graça, ela trabalha, né, está trabalhando agora também, trazendo para nós santificação, operando em nossas vidas. Então, nesta carta, reprova a conduta dos anticristos, os falsos profetas que negam a divindade de Jesus Cristo e a sua missão redentora. Então, nós
vamos perceber em toda a carta como o apóstolo fala sobre isso, que esses que estavam surgindo, estavam trazendo esse gnosticismo, essa gnose, esse novo conhecimento, negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse escrito, ele revela que a justiça de Deus se cumpre no fato essencial do seu amor, demonstrado ao entregar o seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. Então, ele trabalha nesse assunto para que edificasse a igreja, fosse firme para rejeitar, para identificar o falso ensino e rejeitar. Então, ele faz uso de determinados conceitos e imagens apresentados, às vezes em forma de antítese. Então, esses assuntos, luz e trevas, mentira e vida, morte, filhos de Deus e filhos do diabo, né? Vida e morte, filhos de Deus e filhos do diabo. É interessante, meus irmãos, que esses conceitos e imagens, é interessante o princípio que é colocado aqui em antítese. Um funcionário de banco, ele é treinado para identificar quando o caixa recebe aquelas notas falsas. Então, ele é treinado identificando as características da nota verdadeira. Então, antes dele entrar para esse trabalho de caixa ali, receber as notas, né, e ele já vai passando a mão, e é interessante que essa identificação, até um cego, né, que tem uma habilidade, ele pode também identificar facilmente, ele tem mais sensibilidade para identificar essas notas falsas. Então, ele é treinado, aprendendo a ver as características da nota verdadeira, porque a nota falsa não vai apresentar aqueles itens que são colocados na nota verdadeira para que ela seja identificada como verdadeira, porque a falsa não tem esses itens. E eu creio que é isso que o apóstolo fala, o que ele faz aqui na sua carta. Ele dá todos os itens aqui para que cada crente identifique realmente o verdadeiro ensino, para que possa rejeitar e não aceitar o falso ensino. Então, esta primeira de João, aqui no seu prólogo, na sua introdução, ele fala do verbo da vida, o verbo da vida. Então, ele fala da realidade da encarnação, porque o ensino que estava surgindo ali, não surgindo, mas ele estava se evidenciando. Eu vou até ler um texto aqui, meus irmãos, que isso daí Paulo já percebeu, esse indício desse ensino que estava surgindo ali na igreja 20 anos antes. 20 anos antes. Estava já dando os seus sinais ali. Agora, João, 20 anos depois, ele dá aqui na sua carta aqui os itens necessários para rejeitar esses falsos ensinos. Então, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 6, versículos 20 e 21, Paulo diz o seguinte: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Então, quando nós estudamos, vamos fazer uma exegese do que era que Paulo estava falando aqui para Timóteo, 20 anos antes de João escrever essa carta,
Então ele estava falando das contradições do saber. Então já havia ali resquícios de... Eles já estavam dando já os seus falsos ensinos. Como falsamente lhe chamam. Paulo já estava esclarecendo a Timóteo, como também Paulo fala para ele trabalhar também na sua vida, porque ele tinha um conhecimento daquele servo de Deus, Timóteo, agora pastor, que ainda tinha algumas coisas que precisavam ser acertadas na vida dele, principalmente para ele exercitar mais na piedade. Havia, então, um probleminha em Timóteo que precisava também ser acertado. Então, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, né? E as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. E o versículo 21, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Na introdução, na conclusão desta primeira carta. Então, Paulo argumenta que o desenvolvimento do mal vai exigir do povo de Deus determinação para se submeter de forma obediente às Escrituras. Conhecer as Escrituras. Conhecer as Escrituras. Nós precisamos estar constantemente buscando a palavra de Deus. E ele afirma que as Escrituras são adequadas para qualquer situação que tiverem de enfrentar. Controvérsias tolas e inúteis devem ser evitadas e o erro precisa ser confrontado com uma apresentação positiva da verdade. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. As Escrituras sagradas. Então, ela é para nós a nossa regra de fé e prática. Isto que Paulo escreveu a Timóteo foi aproximadamente nos anos 66 a 69, 20 anos antes desta primeira epístola de João. Então, nós vemos que isso graçou naquela região nesses 20 anos. E agora João, no pastorado ali da igreja e no trabalho também com essas outras igrejas da região, então ele escreve essa carta, que ela fosse também, chamado aqui de epístola, porque era para ser distribuída para todas as igrejas. Então, o versículo de número 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E é impressionante, porque esse conhecimento já que tinha aí proliferado durante esses 20 anos, eles estavam dizendo claramente, olha, Jesus Cristo não é o verbo de Deus encarnado. Ele nasceu de um relacionamento de um homem e de uma mulher. Ele não tem essas qualidades divinas. Olha, Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz do Calvário, como vocês pregam, mas não é assim não. Ele teve uma síncope, quer dizer, uma morte aparente, porque ele não era divino. Ele teve uma morte aparente. Então, vieram os essênios ali com as suas alquimias, tiraram Jesus Cristo da cruz, porque ele teve apenas uma morte aparente, e ele foi ressuscitado ali, né? Quer dizer, reanimado, voltou à vida, e depois levaram ele lá para o meio dos essênios, e ele viveu uma vida, casou, teve filhos e tudo mais. Então, nega a divindade, nega a encarnação. Na segunda carta, João reafirma isso, né? Quem não acredita que Jesus Cristo é o verbo encarnado, não aceite, nem cumprimente
esse tipo de pessoa, nem o recebais em casa. Então, os apóstolos, como João está dizendo aqui neste primeiro versículo, são os olhos, os ouvidos e mãos da igreja. E a igreja, ela, como diz o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 20, ele diz que a igreja, Efésios 2, 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o João, aqui na sua carta, está falando que esse que é o cabeça da igreja e é também a pedra angular, a igreja edificada sobre esta pedra, o fundamento da igreja é Cristo Jesus, e ele também é o cabeça da igreja no sentido de governo. Então, e é interessante que tem até hoje aqui uma religião que diz, né, que Pedro é a pedra da igreja, é o fundador da igreja. Mas isso que Paulo falou aqui em Efésios 2, não, estou falando que a pedra é Cristo, não é Pedro, não. Jesus falou, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Oh, você é Pedro, mas esta pedra aqui, a igreja vai ser edificada sobre esta pedra aqui, que sou eu, sobre Jesus. E isso é o testemunho que os apóstolos deram. Paulo, aqui, quando escreveu aos Efésios, e também de Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo de número 2, olha o testemunho, o testemunho de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Se ele fosse a pedra, ele fala, vem, chegue-se a mim. Não, chegando para ele, para Jesus. Ele é essa pedra que a igreja é edificada. Então, João enfatiza aqui a encarnação, a realidade da encarnação do Verbo da vida. Então, as palavras e atos de Jesus, embora testemunhados tantos anos antes, ainda estão presentes na vida do autor. Então ele, aqui no versículo 1, né, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, ele está falando da sua experiência ali no colégio apostólico, quando ele era ensinado por Cristo Jesus. Então, estava vivo ainda em sua mente. O significado das faixas de linho está lá no Evangelho de João. Nós vamos ter muitas referências aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 6, diz o seguinte: então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E no versículo de número 12, diz: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro os pés. E ainda, né, o próprio Jesus Cristo em pé, no versículo de número 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E
E uma palavra que ele coloca aqui no primeiro versículo é tocar, apalpar. Ele teve esse privilégio, principalmente depois na ressurreição. O Senhor Jesus ainda por 40 dias apareceu inúmeras vezes aos discípulos e a muitas pessoas. Eu não me lembro se são 500 ou 700 pessoas. 500, né? 500 pessoas, como está registrado lá no livro de Atos. Então, ele está falando desta experiência, que isso que eles estavam ensinando, que Jesus Cristo não era o verbo da vida, o Deus encarnado, que morreu, ressuscitou e está lá diante de Deus e presente também. Nós temos testemunho, nós vivenciamos isso daí. E é interessante que Jesus Cristo, na ressurreição, quando João chegou ali e viu o lenço que ficava sobre o rosto de Jesus, ele estava dobrado, colocado ao lado. Na cultura ali hebraica, principalmente naquela época, que quando o Senhor, né, que ele era servido, era colocado à mesa ali, as coisas e tal, e colocava um pano, né, o chefe da casa. Então, quando eles estavam tomando as refeições, principalmente eles usavam muitas mãos, então eles usavam aquele pano ali para limpar as mãos. E quando ele terminava de fazer a sua refeição, ele limpava e colocava o lenço ali. Mas, quando às vezes ele tinha que se levantar e depois voltar, então ele pegava o lenço e dobrava e colocava ao lado. Ele não colocava amassado. E João, quando viu, né, aquele lenço ali, estava dobrado, colocado ao lado do outro lençol que estava sobre o corpo de Jesus, ele estava dizendo assim, quando ele colocava dobrado, dizia: eu voltarei, eu ressuscitarei, eu estive com vocês, agora eu vou para os céus, mas eu voltarei, dando esta mensagem. Então, João, ele expressa esse sentimento aqui neste primeiro versículo. Os nossos próprios olhos, nós vimos e nós apalpamos, contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele não foi uma mera imagem, não foi apenas uma visão, mas foi o Deus verdadeiro, Senhor da vida. E o versículo 2 diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunhos, e vô-las anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida divina foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. A mesma vida divina agora se manifesta ainda na vida de cada pessoa que crê em Cristo Jesus, que Ele é o Verbo de Deus que tomou a forma humana para morrer em nosso lugar, pagar os nossos pecados, como nós vimos hoje também na pergunta aí do Catecismo de Heidelberg. Ele precisou tomar a forma humana para morrer, se esvaziou, mas precisava ser divino e santo para pagar pelos nossos pecados. Então, é esta vida que, quando nós ouvimos a palavra de Deus, cremos nele, então o Senhor Jesus diz assim: olha, quando é manifestado isso, faremos nele morada, né? E aqui no Evangelho de João, também no início, no capítulo 1, falando sobre a manifestação do verbo da vida, no capítulo 1, no versículo de número 12,
diz, mas a todos quanto o receberam. Mas a todos quanto o receberam. Ah, você ouviu falar de Cristo? Você creu nele? Mas você o recebeu como seu Senhor e Salvador? Então, o Evangelho está dizendo aqui no versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem crê? Ora, só crer, mas não receber Jesus, não tem a vida eterna. Porque o diabo também crê. Ah, meus irmãos, hoje na escola dominical o reverendo falou, né, que sobre aquela esfera que tem um lado preto, outro lado branco, tal. O mal é manifestado na parte branca e o bem é manifestado na parte preta e tal. Mas uma coisa, meus irmãos, que veio à minha mente. Muitas pessoas acham que o poder de Deus, o poder do diabo é igual ao poder de Deus. E uma coisa que me veio à mente, eu até ia falar, mas acabei não falando. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que o diabo é um anjo caído, é um anjo que pecou. Pedro fala isso, eles pecaram, mas eles não é dado o arrependimento. Não é dado o arrependimento. Eles caíram, eles pecaram. Então, não podemos comparar o poder do diabo com o poder de Deus, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. São anjos caídos, os demônios, levou a terça parte, né? Lá das hostes celestiais, angelicais. A terça parte são os demônios que estão aí sob comando do chefão, que é o Lúcifer, que era o anjo de luz. Então, a vida eterna está verdadeiramente presente. Também vai se manifestar, e por meio da encarnação, a vida eterna já foi manifesta em termos humanamente compreensíveis. A vida eterna estava com o Pai, e nos versículos 1 e 2, também, voltando aqui ao Evangelho de João, ele está falando, né, que sobre isso também. Eu vou ler para os irmãos, porque lá no Apocalipse o Senhor Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que ouvem, são aqueles que leem a palavra de Deus. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está falando, o Verbo aqui é Jesus Cristo. Encontramos a vida entrando em comunhão com o Pai e com o Filho. Entrando em comunhão com o Pai e com o Filho. O versículo de número 3 diz, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos. Não na carta, mas no Evangelho. Está referindo lá atrás, no Evangelho que foi escrito. E então ele está falando aqui que continuava com esse ministério ainda de proclamar. Esse era o ministério dos apóstolos, proclamar, pregar, anunciar a palavra de Deus. E eu creio que é o nosso também, da igreja, nós como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos informados assim de que esta carta é complementar ao testemunho básico do Evangelho. Na expressão vocês também, não há intenção de contraste entre os leitores presentes, né, e os outros, mas entre o apóstolo e todos aqueles a quem ele se dirige. O seu alvo como evangelista é conduzir os seus ouvintes à comunhão conosco, à comunhão com o Pai
com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto é, a comunhão que desfrutamos com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós temos comunhão com os irmãos, porque nós somos membros do corpo de Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo Jesus, nós somos membros. E se nós temos esta comunhão com a igreja, com Jesus, nós temos também a comunhão com o Pai. Então, aqui está o aspecto interior da vida espiritual como uma comunhão divino-humana. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos morada. Nós viremos a ele e faremos morada nele. João 14, 23. E é interessante que nós lemos aqui, aliás, foi o reverendo Vitor que leu o capítulo 15 aqui do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele é o dono da vinha. Ele é o agricultor e ele trabalha. E a palavra de Deus também diz que nós somos a lavoura de Deus. Então, nós vemos esta ilustração na videira verdadeira e principalmente do exercício do amor. Nós amarmos ao Senhor e termos esta comunhão com Ele. E o versículo de número 4, tendo concluído aqui o seu breve resumo do quarto evangelho como base para esta carta, o apóstolo declara agora como um outro João, o João Batista, que a consumação da comunhão em Cristo Jesus dos seus leitores vai deixá-lo mais que contente. Voltando lá no Evangelho de João agora, no capítulo de número 3, versículo 29, diz o seguinte: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Foi o testemunho de João Batista, aqui registrado por João, as palavras de João, essa alegria falando do noivo. Então, mais do que isso, em linguagem extraída da parábola da videira, ele vai se alegrar na alegria de Deus. Esta alegria é o fruto de estar em Cristo, que vem depois somente do amor. João capítulo 15, aí o versículo de número 11. João 15, 11, que diz: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então nós vamos ter essa alegria nesta comunhão com o Pai, através da comunhão que nós temos com Cristo Jesus, com a igreja dele que somos nós. Então, esta alegria se torna completa quando a vida de comunhão atinge a realização prática e consciente, fruto transbordante e permanente. Então, nesta comunhão, nós vamos, aí ter uma vida frutífera. As alusões ao quarto evangelho são constantes na carta, e cada um que ler vai descobrir que é muito instrutivo o estudo de paralelos, como nós estivemos tanto olhando aqui o Evangelho, como esta primeira carta na sua introdução. Eu quero concluir, meus irmãos, com uma podemos dizer assim, esses versículos parafraseados, do Evangelho original, desses 4 versículos. Então,
parafraseando esses 4 versículos. As palavras que nós, os apóstolos de Cristo, ouvimos, os atos que nós mesmos testemunhamos, observamos tudo com as nossas mãos, experimentamos a sua realidade, a vida, aquela vida eterna que estava com o Pai, foi manifesta a nós em Cristo Jesus. Damos nosso testemunho somente do que nós mesmos vimos. É o Evangelho autêntico. Nós o vimos e ouvimos, e agora estamos anunciando a vocês, para que vocês compartilhem da nossa experiência. Não estamos chamando somente a comunhão conosco, mas a comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estamos escrevendo agora a vocês, para que a nossa comunhão e nossa alegria possam ser completas. Esse é o desejo que João expressa aqui, para que a nossa alegria ela seja completa. Quais são os que estão envolvidos aí nessa expressão de João? Nossa alegria do Pai. O nosso Deus, que mandou o seu Filho Jesus. A alegria de Cristo Jesus é ver essa comunhão da igreja do Senhor. Quando nós nos reunimos para cultuarmos ao Senhor, para orarmos, para ouvirmos a sua palavra, nos edificarmos. Que Deus nos abençoe. Que realmente essa alegria que vem do trono da graça de Deus, essa alegria, então, ela seja comunicada a nós e possamos ir para os nossos lares com os paternais cuidados desse Senhor, desfrutando dessa alegria da comunhão que nós desfrutamos aqui na igreja, que ela possa, então, nos fortalecer nesta semana, e se Deus assim nos permitir, quem puder, estar na terça-feira, às 5 da tarde, para a reunião de oração, e depois nós vamos ter o ensaio na quinta-feira, e também o nosso estudo bíblico. Vamos encerrar, então, com oração do Pai Nosso e a bênção, e eu quero convidar o reverendo Giovan, que nos eleve a Deus nessas orações e também a bênção.